pois não há salvação em nenhum outro. E é com alegria que o Ministério de Arte Cênica te convida para o encontro mais grandioso de toda a história da humanidade. A história de um Deus e a libertação do seu povo. Está tão perto, prove, a paz não está tão longe. Clame as sombras que nos seguiam, quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão.
temerá o Rei. Adão, onde estás? E quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu do árvore que eu te ordenei que não comesse? A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu da árvore e eu comi. Por que fizestes isso, mulher? A serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3 é uma narrativa de uma aliança que se quebra, um compromisso que se rompe e consequências que são atribuídas ao homem, à mulher e a uma serpente. Um jardim que nós perdemos. Adão pecou e junto com ele nós pecamos. Em Adão fomos separados da glória de Deus. Mas assim como o jardim do Éden foi testemunha de separação, ele também foi testemunha de amor e misericórdia. Um animal é morto, e com sua pele Deus faz vestes e cobre a nudez de Adão e de Eva. A primeira gota de sangue a manchar a terra. E o primeiro grito de agonia que se ouve, proclamaram de modo significativo Que o salário do pecado é a morte. E que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aleluia! Glória a Jesus! muda drasticamente em Gênesis 3, quando Adão e Eva desobedecem a Deus ao comer do fruto proibido. A serpente engana Eva, e ela, junto com Adão, escolhe confiar em sua própria vontade ao invés da palavra de Deus. Nesse momento, o pecado entra no mundo, trazendo consequências espirituais, emocionais e físicas. Antes da queda, o homem tinha comunhão perfeita com Deus. Havia intimidade, confiança e liberdade.
Após o pecado, vemos Adão e Eva se escondendo de Deus, envergonhados e com medo. O pecado quebrou essa comunhão. A humanidade que antes andava com Deus, agora se encontra separada dele por causa da desobediência. Isaías 59:2. Deus pronuncia juízo sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. A terra é amaldiçoada, o sofrimento é introduzido e a morte física e espiritual tornam-se realidade. O casal é expulso do Éden, símbolo dessa separação. Porém, mesmo no juízo, Deus dá uma promessa de redenção, Gênesis 3:15, apontando para Jesus, o Salvador que restauraria essa comunhão perdida. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou licenças minhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu reino. Perdoe-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. O sangue santo
chamou Abraão e pediu para ele sair da sua casa e do meio da sua parentela. O pai me contou essa história. Ele saiu sem rumo em direção à terra de Canaã, mas que esta terra seria de sua descendência. Abraão não podia ter filhos, mas Deus lhe disse que ele seria pai de multidões. Mesmo Abraão e Sara sendo avançados em idade, Deus lhe deu o filho da promessa, Isaque, e Abraão o amava muito. Sabe do que eu me lembro? Que certo dia, Deus pediu a Abraão que ele fosse à terra de Moriá. E dentro de 3 dias, levantou os olhos e avistou de longe. Ele tinha o cutelo, tinha a lenha. Mas Isaque perguntou: onde está o cordeiro para o sacrifício, meu pai? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. É isso mesmo. Você está pensando que Isaque seria um sacrifício? Até eu pensei. Mas ao ver que Abraão não levou seu próprio filho, na hora exata que Deus fez, ele disse que não fizesse tal coisa. Então o que apareceu? O cordeiro preso a um arbusto. Além do mais, Deus disse que multiplicaria a semente dele, como as estrelas que estão no céu e a areia que está na praia. Isso é bom, né? Muito bom, muito feliz. Eu sabia que ele nos livraria. Eu sabia que ele ouviria o nosso clamor. Eu sabia. Ai, meu Deus. Deus, ele cumpre suas promessas. E suas promessas, ele nos livraria da escravidão. E hoje nós não seremos mais escravos. Quer dizer que o cordeiro tomou por uma pessoa. Isso mesmo. Ai, que bom, eu estou muito feliz. Mas eu acho que nós devemos adiantar, porque Moisés disse que hoje nós seríamos livres. E conversamos tanto que não vai dar tempo de botar a pergunta no pão. Vamos. Aleluia! Glória a Jesus! Por que só podemos sacrificar o cordeiro hoje no 14º dia? Também fiquei curioso, pois desde o 10º dia o observamos. E o verificamos, para ver se não tinha mancha e nem defeito. E depois ele foi sacrificado. Deus deu ordens expressas a Moisés. Devemos primeiro observar o cordeiro, para ter certeza que não há mancha, nem qualquer tipo de pecado. Depois de ter certeza que não há nenhum erro nele, ele poderia ser sacrificado. E o seu sangue nos livraria do anjo da morte que passará no Egito, a fim de matar todos os primogênitos dos egípcios. Então, seremos livres sem fazer nada, sem mesmo lutar? Exatamente. Basta protegido pelo sangue do cordeiro. Ouçam, Deus ouviu nosso clamor e ainda hoje seremos libertos. Ah, entendi. Então o cordeiro para cada família. Nossas esperanças não estão em nossas circunstâncias, mas na fidelidade do Deus que cumpre cada palavra. Glória! Aleluia! Glória a Jesus! Muitos séculos se passaram desde a saída do povo do Egito, até que surgiu João Batista. Pregando no deserto da Judéia, ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse é o começo de uma história que se desenvolverá por 10 anos. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em direção a ele e disse: Aí está o cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Cordeiro, cordeiro, cordeiro. Meu Deus, na cidade só fala em cordeiro. Se tem alguém com propriedade de falar sobre cordeiro, sou eu, Caifás, o sumo sacerdote, que sacrifica cordeiros pela manhã e ao pôr do sol. Gente, meu caro, eu já conheço toda essa tradição de vocês. Primeiro, o pecador leva o cordeiro até o sumo sacerdote. E o cordeiro precisa ser um macho, sem mancha alguma. Depois do sacerdote analisar o cordeiro, ele pede para que o pecador imponha sua mão na cabeça do cordeiro, para seus pecados serem transferidos para o cordeiro, e depois o sacrifica. Mas eu não entendo o porquê um cordeiro inocente morre pelos pecados do pecador. A cidade não fala em outra
Deus é chegado, o reino dos céus está próximo. Daqui a pouco vou querer até proclamá-lo como rei. Assim, saindo da cidade de Betânia, no dia seguinte, o Cordeiro de Deus entre sua casa em Jerusalém, para ser observado pela multidão, pelos sacerdotes e pelas autoridades. Erguei a voz, olhai o Rei dos Reis, e sem cessar, hosana cantai, ó celebrai ao majestoso Rei, tão esperado, o grande vencedor. Cantemos hosana, bendito é aquele que vem do Senhor, hosana, juntos cantemos com todo vigor ao Rei bendito, o Filho de Davi. Queremos ver um Rei conquistador que com poder vem nos libertar. De Israel a esperança é, nós só queremos a sua salvação. Cantemos hosana, bendito é aquele que vem do Senhor, hosana, juntos cantemos com todo vigor ao Rei bendito, o Filho de Davi. Hosana, és Senhor, tu és nosso Rei. Erguei a voz, olhai o Rei dos Reis, e sem cessar, hosana cantai, ó celebrai ao majestoso Rei, tão esperado, o grande vencedor. Cantemos hosana, bendito é aquele que vem do Senhor, hosana, juntos cantemos com todo vigor ao Rei bendito, o Filho de Davi. Ao Rei bendito, o Filho de Davi. Ao Rei bendito, o Filho de Davi. Hosana. Este dispositivo não representa as escrituras, nem as leis, expulsou todos os mercadores do templo, chamando casa de meu pai, assim mesmo esse Pedro, filho de Deus. Que blasfêmia! Pela lei, ele deve morrer! Agora, pense comigo. Se prendermos esse tal de Jesus, os seus seguidores lá, que não são poucos, podem iniciar um verdadeiro conflito civil. Eu estou em um dilema. Sabe por quê? Agora, que mal esse homem fez? Ele segue as escritas das leis romanas e paga os seus impostos. Está um alvoroço só. Cegos estão vendo, paralíticos estão andando, leprosos sendo curados. Fez o mar se acalmar, mortos ressuscitando. Não dizendo por aí que o templo será derrubado e levantado em 3 dias. Seria bom você não se envolver nessa história. A Páscoa se aproxima e daqui a pouco chegarão judeus de toda parte para a celebração. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Judas, seu discípulo, aquele, vai nos entregar por míseras moedas de prata. Agora, lembrando aqui, não é de costume que dentre vós, na Páscoa, se libertemos um preso? Farei o seguinte, mandarei açoitá-la e aí o povo escolha Jesus ou Barrabás. Então, assim faremos.
traído por um discípulo e negado por outro, isso me parece muita ingratidão. Mas até que lá no fundo eu queria verdadeiramente que esse tal de Jesus fosse mesmo o Filho de Deus. Quando ele foi despojado no templo, suas mãos atadas a uma coluna, eu logo pensei, ele não vai resistir por muito tempo. Afinal de contas, foram 39 chicotadas em tiras de couro múltiplas, sobre as quais haviam pequenas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. A sua carne foi dilacerada, o seu sangue espirrava a todo momento. E sobre aquelas pisaduras ele sentia muita dor. Ou seja, cada chicotada que ele recebia era um sobressalto de dor. Interessante e intrigante foi ver quanto aquele homem sofreu. Apanhando o seu martírio, desde o Getsemane, com silêncio, sem palavras, ecoou o sofrimento até hoje a eternidade. Imagine só que todo rei, meu amigo, ele deseja uma coroa, correto? Correto. Só que a coroa que o deram foi uma coroa de espinho de mais ou menos cada espinho pontiagudo 12 centímetros, que entrelaçava em sua cabeça, jorrando sangue e muito sangue. Meu amigo, não foi fácil o sofrimento daquele homem. Cada chicotada que ele recebia, uma parte do seu corpo ia com ele. A cada chicotada, a cada sofrimento que ele passava, o seu corpo se dilacerava. Meu amigo, foi um sofrimento incrível. Agora algo, meu amigo, me chama a atenção. Ele sofreu tudo em silêncio. Em momento algum ele procurou se defender. Sabe, amigo, interessante é que eu, como soldado romano, até nós, né? Sim. Como soldado romano, já andamos por vários lugares. Sim. Conhecemos algumas crenças, alguns dogmas. Deuses não nos faltaram. Mas esse tal de Jesus, ele era diferente. Não é só você que pensa dessa forma não, meu amigo. A multidão pensa dessa forma e eu também. Esse Jesus, ele era realmente diferente. Pense comigo, ele tinha postura de rei. Ele sabia agir como um rei. Tinha dignidade de rei. E sobretudo, meu amigo, ele tinha a sabedoria de um rei. Meu Deus, imaginei eu que talvez ele viesse livrá-lo daquele sofrimento. Só que, sabe, meu amigo, me falta até palavras. Por quê? Porque vendo aquele rei, onde todos que estavam em sua volta o intitulava tal, sendo martirizado, a caminho da morte, com madeira em seus ombros, de mais ou menos uns 50 quilos. E cada vez que ele ia andando, caminhando, por um percurso de cerca de 600 metros, com seus pés descalços, meu amigo. Esses pés ele entrelaçavam no meio das pedras, devido estar em carne viva, e se dilacerava ali no meio. E a determinado momento, meu amigo, acredite, ele caiu, e o madeiro que estava sobre os seus ombros caiu sobre o seu corpo e dilacerou o seu corpo. Meu amigo, ver o martírio de Jesus realmente foi algo que eu digo para você. Já atuei em diversas guerras romanas e eu nunca vi um martírio ser daquela forma tão desumano, sabe? O sofrimento de Jesus foi extremamente desumano naquele momento. E ainda assim, quando aquele madeiro, ele cai por cima dele, o seu corpo já não mais respondia. Meu amigo, e quando levantaram aquela cruz, a cena que eu vi, meu amigo, aliás, para tudo, meu amigo, estou me recordando de algo. Quando alçaram aquela cruz, que levantaram o corpo de Jesus, ele queria falar algo. Eu pensei no momento, será que ele quer se defender? Mas talvez seja um pouco tarde demais para ele tentar uma defesa. Afinal de contas, o seu pulmão já estava totalmente dilatado, ele não conseguia mais respirar. Para falar era difícil, eram horas angustiantes, agonizantes naquele momento. E Jesus, o seu ar praticamente se esvaía. Sabe o que me veio à mente agora, amigo? Nos instantes final daquele homem, nossa, foi algo martirizante, intrigante para nossa mente, chega a causar um colapso, entender tamanho sofrimento
que aquele homem padeceu na cruz. Imagine, amigo, nós, soldados romanos, algozes, ferozes, onde via aquele homem dilacerado, mas mesmo assim ainda bradava em nosso peito o desejo de finalizar aquele homem. Pegamos ele, colocamos ele sobre aquela mesma cruz que ele carregava. Imagine você, meu amigo, onde com aquele cetro que ele dizia ser o cetro da justiça que regeria nações, e pegamos aquele cetro daquela mão dele e batemos com toda a força em pregos de mais ou menos 20 centímetros. E detalhe, você imagina que seria na palma da mão? De forma nenhuma. Talvez, Seria até muito. para facilitar, mas a raiva, a fúria do exército romano em silenciar aquele que se dizia o Salvador, o cerrou e cravou aqueles espinhos, aqueles pregos no seu punho, amigo, de um lado, de outro, amaniatou seus pés, também entrelaçou, e seu tronco, que já não sentia mais, decaiu, e assim, meu amigo, acredite, o seu pescoço já não suportava mais. Até que, meu amigo, às 3 horas da tarde, o sol escureceu. Um grande terremoto acometeu toda aquela cidade. As pessoas ficaram aterrorizadas, nunca viram aquilo antes. E com o escurecimento do sol, aquele terremoto, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: está consumado. E assim ele morreu. Glória a Jesus. Não chore, foi o que João ouviu quando Jesus falou para a viúva de Naim, quando ia sepultar o seu filho. Não chore, ele também ouviu quando ele falou para Jairo ao ver a filha morta sobre a cama. Não chores. Foi o que João ouviu lá no céu, ao saber que ninguém fora digno de abrir o livro, nem olhar para ele. O ancião disse: calma. Olha aqui, aí está, o leão da tribo de Judá. Ele venceu, ele prevaleceu. Mas só que tem uma coisa. Quando João vira, ele não vê o leão, ele vê um cordeiro. Mais um detalhe. Esse cordeiro está em pé no trono. O que significa isso para João? Ele é leão, mas também é o cordeiro. Ele está em pé. É porque ele não morreu. Igreja, muitos têm a mania de achar que ele está pregado. Mas ele não está pregado. As mãos dele não estão pregadas para Jesus. As mãos de Jesus estão livres para curar, salvar e libertar. Glória a Deus. Não chore. Assim como o anjo falou para Maria Madalena, ao terceiro dia, na entrada do sepulcro, nós rememoramos que o cordeiro foi morto, mas o leão